Namastê, gente, sejam bem-vindos ao Gayatri Astrologia Védica e também a Gauri Astrologia Védica. Meu nome é Cris Shukla e hoje eu tô aqui para falar de um assunto que, na verdade, é um assunto que dá para ser discutido o tempo todo, mas a gente está chegando perto agora de Guru Purnima, ou seja, né, Guru Purnima é um dia que tem uma certa energia, onde a gente faz as nossas oferendas, as nossas orações, os nossos agradecimentos ao nosso Guru. E quando a gente pensa em Guru, principalmente vindo da tradição védica, a gente tem uma ideia diferente de ser só um professor. Lógico que também dá para abarcar a questão dos professores, mas o guru vai além do professor. Até porque, se a gente for pensar, o guru, quando a gente olha dentro da astrologia védica, o guru é pertinente a Júpiter, a energia de Júpiter. Júpiter tem 2 signos, ele é dono de 2 signos dentro do zodíaco. Um é Sagitário, e esse realmente é a energia do professor, né? O professor que está disponível, o professor que vai ensinar a gente, vai trazer os conhecimentos. O guru, ele é mais pertinente a peixes, porque o guru ele não está disponível em qualquer lugar, a qualquer momento. O guru é uma figura onde a gente, em geral, a gente procura o guru, né? E aqui eu estou falando muito de como a gente vê aqui na Índia, principalmente na tradição védica, você vai atrás do guru e não necessariamente o guru vai te aceitar como aluno dele, né? O guru, ele é aquela pessoa que ele consegue enxergar além de você, né? Além do que você se conhece, se percebe a si mesmo. Então, para que você esteja estudando com o guru, ou enfim, né, possa se tornar um discípulo ou aluno dele, vão existir, assim, né? Talvez o guru fale que vai haver um certo momento que vai ser melhor, ou existem questões que você precisa trabalhar antes de você ser aceito, enfim, como um discípulo dele. Eu resolvi abrir essa questão do guru, principalmente porque, como está chegando o Guru Purnima, eu penso muito também na questão, vem o Guru Diksha, né? Guru Diksha, inclusive, quando eu comecei essa caminhada dentro dos Vedas, né, não necessariamente na astrologia védica, mas mais ou menos há 11 anos atrás, quando eu, através do yoga, eu comecei a acessar esses tipos de conhecimento, eu, naquela época, acreditava que a figura do guru não era uma figura necessária. E eu vou explicar para você por quê, né? Porque eu acho que tudo que a gente acredita e desacredita, ou põe energia, ou tira energia, sempre tem alguma perspectiva ali no processo. Então eu, como sempre fui uma pessoa que aprendi muito sozinha, de aquela história de o que eu não domino, o que eu não consigo aprender, eu pego um livro, pego um curso, pego um vídeo e faço por mim mesma, e muito do que eu aprendi na vida inteira foi assim. Eu acreditava que a figura do guru era uma figura meio, como que a gente fala assim, meio que as pessoas falam, né, o guru é necessário por ele ser uma figura que pode te trazer um conhecimento extra, mas eu acreditava que o conhecimento era muito mais baseado somente nos livros, no que está escrito dentro de uma aula. E eu vivi com essa perspectiva por muito tempo, mas quando, principalmente nos estudos de Vedanta, até de yoga, se você realmente, aqui eu não estou falando muito da parte de anatomia do yoga, ou então de alinhamentos ou posturas estruturais, estou falando mais da parte que a gente não vê, né, da teoria do yoga, que vem, né, que vem com todo esse pacote do yoga, mas que não é a parte física, justamente a parte de consciência, a parte espiritual. Esses ensinamentos também, como os ensinamentos védicos, os ensinamentos dos Vedas, e aqui eu também coloco a astrologia védica, e na verdade acho que todo conhecimento que vem dos Vedas, os Vedangas, traz muito esse princípio. Eu, por experiência própria, fui estudando, e aí chegou no momento eu encalhei. Eu encalhei porque parece que por mais que você leia o livro, parece que por mais que você ouça, parece que por mais que você
tente esse caminho somente, sozinho pelo conhecimento, chega um ponto que você empaca. Dali você não passa, porque você fica com aquela entendimento, com aquela perspectiva sobre aquele ensinamento, e você não tem a experiência para saber como analisar aquilo de uma outra forma que não seja a experiência da qual você já tem. Meio confuso, mas a ideia, né, é que por mais que o livro me ofereça o conhecimento, eu só consigo enxergar dentro da minha perspectiva o livro. Eu não consigo ir além da minha perspectiva, mesmo tendo acesso ao livro, né, ao conhecimento escrito. Então, com essa experiência de me sentir extremamente... Cheguei nesse beco sem saída, né? Cheguei nessa parte aí que não sai, que não anda, que não desanda, e que eu fico tendo a mesma resposta, e por mais que eu tente o tempo todo, eu senti, bom, agora realmente eu entendo que ter um guru experiente, obviamente a gente está falando de gurus experientes e habilidosos, e aí eu sugiro dentro de uma linhagem, né? Ou seja, essa pessoa, esse guru, essa figura, ele está dentro de uma linhagem que vem estudando, porque o que é uma linhagem? Quando a gente fala, eu estudo astrologia védica, eu aprendo yoga, ou eu estou estudando Vedanta, estou lendo a Gita, dentro da linhagem desse Swami, né? Ou dessa pessoa. Quando a gente está estudando uma linhagem, é que todos os ensinamentos que começaram com algum Swami, ou com algum rishi, ou com algum santo, né, com qualquer pessoa que tenha atingido, né, um estado de consciência muito alto, esses conhecimentos vão sendo passados para essas pessoas, esses alunos da linhagem. Então a linhagem o tempo todo está está repetindo aquele conhecimento, tá relembrando que aquele conhecimento funciona, aquela perspectiva funciona, aquele estudo funciona. Por quê? Porque ele vem sendo transmitido e repetido e analisado sempre naquela linhagem. E aí as pessoas falam, então, mas por que nascem de uma linhagem pode nascer uma outra linhagem? Então isso acontece porque alguém que estava naquela linhagem passa a discordar do que está sendo falado, né, pelo motivo que for, pela experiência própria ou por qualquer outro motivo, e aí então ele começa uma nova história e não consegue ficar naquela linhagem. Então, quando eu cheguei nesse beco, né, ao estudar Vedanta e principalmente hoje estudando astrologia védica, eu entendo que eu não consigo estudar astrologia védica sem ter o meu guru, o meu Param Guru. Na verdade, eu estudo com o Param Guruji, que é hoje, né, a pessoa que segura a linhagem, que veio desde a história da família do avô dele, enfim, até de outros familiares, e aí vem os alunos, os quais vêm estudando com ele, obviamente, né, com muito mais tempo do que eu, algumas pessoas aí de 15, 20 anos, e aí essas pessoas seguram a linhagem, e aí essa linhagem vai sendo, né, transmitida. E, na verdade, né, então, primeiramente eu senti que eu precisava ter um guru em relação aos meus estudos, não somente de Vedas, Vedanta e principalmente de astrologia védica, e por isso, há 3 anos atrás, eu iniciei, né, um curso de 5 anos, o que a gente chama de Parashara, dentro da linhagem de Achyutananda, né, que é o meu Param Guru de Sanjay Rath. Então a gente tem esse curso de 5 anos, onde a gente, ao final, produz uma tese. É mais do que ser astrólogo védico. Através desse curso, a gente chama que a gente vira scholar, né, a gente fica ainda com conhecimento ainda mais profundo, né, são 5 anos estudando astrologia védica de uma forma bem densa, né, eu falo assim que não é fácil. Não é fácil, mas para quem quer e que vale a pena, o caminho é esse, né? Não tem caminho curto, gente, não tem atalho. Se você quer aprender e quer ser proficiente em qualquer história na sua vida, você vai ter que mergulhar naquela história. Então, a figura do guru ou dessa pessoa que sabe muito é muito importante, né? E aí, eu também sentia que essa questão
E aí eu venho fazendo mantras também há mais de 10 anos, eu comecei por mim mesma, então eu li que de repente, né, pelos primeiros mantras, acho que todo mundo que começa, né, então Om Namah Shivaya, Om Ganganapataye Namaha, né, e Om Vishnave Namaha, todos os mantras que a gente chama que são os mantras simples que só remetem a nomes, e aí a gente vai começando a ter um conhecimento maior. Mas hoje eu percebo que mesmo após mais de 10 anos fazendo mantras e com sadhanas, né? Hoje os meus sadhanas para estudos de astrologia védica são todos orientados pelo meu Guruji, pelo meu professor. Então ele orienta a gente a fazer uma prática espiritual, ou seja, um sadhana de acordo com os estudos que a gente está fazendo, e é muito legal. É muito diferente de buscar essa informação sozinho. A profundidade, a clarividência é completamente diferente. Então eu super recomendo que você tenha pessoas que tenham mais conhecimento que você, que tenham mais experiência que você, que tenham mais clarividência que você, para que possam te ajudar nesse processo. Mas hoje até na minha prática espiritual, né, no meu sadhana pessoal, que eu tenho o meu sadhana para os meus estudos astrológicos e eu tenho o meu sadhana para a minha prática, né, pessoal, até de acordo com o meu mapa, os remédios do meu mapa. E hoje eu sinto que eu também cheguei nesse beco, né, esse beco de que, poxa, eu faço esse mantra, né, alguns dos mantras são recomendados pelos meus professores, né, em termos de consultas individuais, mas acho que chega um ponto onde a gente não tem mais energia, ou a gente não tem mais clarividência, ou a gente não consegue enxergar o processo além da onde você está. Porque muitas vezes a gente inicia algo na nossa vida e a gente consegue ver os passos à frente, né? Você consegue enxergar, bom, então depois que eu faço isso, eu sei que eu chego mais ou menos aqui, daqui eu chego lá, e de lá eu chego em outro lugar, e aí essa história toda vai crescendo, né? E aí de alguma forma você consegue enxergar que você está se desenvolvendo no processo e você está realmente sendo de alguma forma alimentado nessa história toda. Mas hoje eu vejo que depois de muito tempo nessa minha prática pessoal de mantra também, eu também estou chegando num ponto onde eu sinto que eu passei cada prática, cada sadhana pessoal e até inclusive, né, os sadhanas que eu pratico para o curso de astrologia védica são muito intensos. Eu sinto essas transformações de uma forma muito intensa. Inclusive, eu quero abrir um vídeo só para falar do o que é realmente, né, essa questão de fazer o mantra, né, de ter uma prática rotineira de mantra por certo tempo, com certa quantidade de japamalas, mas eu sinto também que eu cheguei no meu beco, né? Eu sinto que eu tô num lugar e esse lugar tá escuro agora. Por mais que eu traga, né, os meus mantras e eu continue lendo sobre quais mantras eu devo fazer, eu sinto que eu tô precisando de uma luz de fora. Eu sinto que eu tô precisando de um acolhimento de fora. Alguém que chegue para mim e fale, olha, Cris, até aqui foi muito legal fazer assim, mas agora por que você não experimenta fazer de outra forma, né? E eu acho que é muito essa a luz do guru, que eu acreditava que não era necessário. Então, por isso que eu acho que o importante em tudo na vida é você entrar nos processos para você ter uma opinião sobre eles, porque quando a gente fala de fora do processo, a gente acaba não tendo a experiência. E é como se a gente falasse de algo que a gente não vive, que a gente está falando assim como uma opinião de mente, mas não como uma opinião de alguém que viveu aquele processo. Porque o, o, o guru, né? E quem já teve em presenças de gurus, né? Eu habitualmente vejo né? Tenho acesso a um guru aqui na Índia, né? Que é o guru que meu marido começou aí, e aí eu fui junto com ele, uma pessoa que tem uma energia assim, e é essa energia que eu falo, né? Que quando você chega perto da pessoa, ou tem acesso a essa figura, você sente algo diferente. É como se você... Quando a gente faz pelo caminho do conhecimento, você vai lendo, você vai estudando, você vai memorizando, você vai usando, mas
esse caminho energético é diferente. Esse caminho que passa pelo guru é muito diferente. É um caminho mais interno, e a gente sente que está acontecendo alguma coisa lá dentro, mas a gente não sabe nem por muito onde ela está acontecendo e nem muito onde, como ela está se mudando, né? Então, eu conversei com o meu guru, eu pedi o Guru Diksha. O Guru Diksha é quando você pede ao guru, né, que ele traga para você um mantra que você precisa, né? Que ele olhe para você como um aluno, um discípulo dele, e aí, através de todo o conhecimento que ele tem, ele passa a você um mantra que deve ser o mantra da sua vida, que você deve praticar de acordo com os preceitos que ele vai te orientar. E apesar de eu não ter um acesso físico, né, a um outro guru que eu gosto muito, que é o Swami Sarvapriyananda, que ele é do Ramakrishna. Atualmente ele é indiano, mas atualmente não, ele é indiano, mas atualmente ele está em Nova York, então eu assisto muitas palestras dele online. E esse foi uma das palestras que ele falou muito, uma das palestras que ele fez, na verdade, aonde ele fala sobre a questão de você ter a sua iniciação por um guru, a sua iniciação de mantra por um guru, através de um guru, né? Então essa coisa de, ele fala assim, não que a gente não acredite, né? Você pode iniciar as coisas por si próprio, mas a relação, quando você tem alguém te orientando e alguém olhando por você, é a mesma relação, né? A casa do guru no mapa astrológico védico é a casa 9. Não por coincidência, é a mesma casa do pai, né? Então a casa 9 remete ao tema do guru, mas também remete à casa do pai. E se a gente for pensar, quando nós somos crianças e a gente está crescendo, a gente está aprendendo com alguém, né? Se você deixar uma criança sozinha numa casa, uma hora ela vai fazer alguma comida de algum jeito para ela. Uma hora ela vai arrumar um jeito de se limpar. Uma hora ela vai arrumar um jeito de achar uma roupa. Ela vai arrumar um jeito de se proteger do frio ou então da questão do calor. Ela vai achar. A questão não é essa, né? De alguma forma se acha. Mas com a orientação dos pais, e principalmente de boa qualidade dos pais, você vê a diferença. Essa criança vai ficar bem nutrida, bem alimentada, bem cuidada, né? E vai crescer com os valores importantes. Então a história do guru é a mesma, gente. Então o guru é aquela pessoa que vai cuidar de você e vai olhar além do que você tem. A gente fala muito, né? Existe esse estudo dentro da astrologia védica de até quando você pode receber, a possibilidade de você receber um Guru Diksha, né? Obviamente, estando no Brasil, talvez isso se torne muito mais difícil, até porque eu tô falando de tradição védica aqui, tradição védica no Brasil, ou então, né, no sentido de Vedanta, ou então, né, de tradições hindus, você não vai encontrar com tanta facilidade, né? Assim, a pessoa disponível online, acredito que sim, mas a pessoa disponível talvez não seja tão fácil. Mas, de qualquer forma, né, quando essas pessoas, quando você puder ter acesso a essas pessoas que são consideradas guru, vá no dia, porque é só o momento de você estar perto, de você estar recebendo essa energia, de alguma forma é uma pequena semente para o processo, né? Quando a gente, né, isso eu já pus vários vídeos aqui e vivo repetindo lá nos textos do blog, quando a gente quer começar algo na vida, ou quando a gente quer caminhar para algo na vida, concretizar algo na vida, a gente precisa estar cercado daquela energia, daquilo que a gente quer concretizar. Por quê? Porque a gente começa a sentir um certo apoio, e esse apoio vai vir desde, né, de você se sentir bem, até de sentir que, né, tá vendo, tem alguém já caminhando lá na frente, tem alguém que já fez esse caminho. Então, se você, por exemplo, quer desenvolver a sua arte, né, quer ser um artista, você precisa estar com perto de pessoas, estar em comunidades de artistas, ir a lugares de exposição, você precisa se embevecer dessa energia artística, porque senão é muito difícil começar sozinho,
né? E eu acho que é muito essa energia do guru na gente, né? A energia do guru é aquele pai que olha por você e ele sabe o que você precisa. E por ele saber o que você precisa, e talvez você nem ainda tenha consciência desse processo, ele te dá essa história para que você desenvolva. E aí eu estava comentando, né, que dentro do mapa, dentro da astrologia védica, a gente vê até quando uma pessoa pode receber esse Guru Diksha, a possibilidade dela receber esse Guru Diksha. E energeticamente falando, quando uma pessoa recebe uma iniciação de guru, é uma bênção energética e muito positiva dentro da sua vida e obviamente vai trazer muitas questões importantes no seu mapa junto. Né? Então, às vezes a gente até fala de remédios astrológicos que só passam a funcionar se você foi iniciado por um guru. Né? Porque a gente está falando de, quando a gente fala de astrologia védica, a gente está falando de Vedanta. Ou a gente está falando de Vedas, né? E de Vedanta também. Então, gente, nesse Guru Purnima que tá chegando, eu vou colocar a data aqui certinho. Aqui na Índia vai ser dia 10 de julho. Provavelmente no Brasil pode ser dia 9 ou dia 10, vai depender do horário. Eu preciso, né? Eu vou colocar direitinho aqui na legenda embaixo. Mas, assim, se você puder visitar, né? Se você já tem um guru aí no Brasil, ou se você tem uma pessoa com a qual você aprende, né? Que não é um guru, mas também tem a figura de um professor. É um dia realmente para a gente dedicar e agradecer a essas pessoas que vêm segurando e mantendo o conhecimento para que outras gerações também possam aprender. E como isso é tão importante, né? Se hoje eu olho assim para tudo que está aí ao redor da gente, veio dos nossos antepassados. Você não vai ver nada que a gente criou aqui, ó, do zero, né? Em nenhuma área do conhecimento, nem em tecnologia, nem em espiritualidade, nem em educação, ciência, enfim, qualquer área, a gente vai sempre seguindo os passos dos antepassados, mantendo o que a gente acha que funciona e transformando o que a gente acha que não funciona mais. Mas, de qualquer forma, a gente está sempre atrelado a eles. Então, eu acho que é muito importante nesse dia você agradecer, né? Eu sinto que essa importância tem que estar lá, porque de alguma forma são essas pessoas que continuam alimentando todas as outras pessoas que necessitam de conhecimento para manter, né, tantas coisas andando e funcionando. Então, eu vim aqui passar para desejar, né, se você puder ter a chance de ter acesso a um guru e conseguir uma iniciação através de um guru, e aqui eu estou falando de um guru idôneo, de uma pessoa com consciência, de uma pessoa que tem uma linhagem validada, né? A gente está falando de pessoas que têm natureza e características boas, né? E eu desejo que você realmente corra atrás e consiga. E se ainda não foi possível, que você, qualquer oportunidade que você tenha, né, de estar com algum guru, né, também de boa qualidade, é muito legal. E também, de qualquer forma, agradecer aos seus professores, né, porque sem eles, realmente, a gente não estaria usando esses conhecimentos que vêm vindo já de grande tempo e que a gente também espera, né, aquelas pessoas que também, de alguma forma, estão passando, a gente guarda e também quer passar isso para gerações da frente. Então, um ótimo Guru Purnima para todo mundo. Dhanyavad.